Eu sei hoje, como médica que atua na área, que se eu tivesse tido diagnóstico de TDAH lá na minha infância, eu teria poupado muito sofrimento, né? Você sabe, assim, porque eu era o próprio peixe fora d'água. Assim, sempre fui muito... Eu sempre tive desenvoltura para falar, para me comunicar. Matérias que eu gostava, hiperfoco do TDAH, eu desenrolava super bem, ainda mais o que era da parte da comunicação. As matérias que eu não gostava, eu ia muito mal. Então, hoje eu penso que nesses 5 anos de cursinho, também foi pelos diagnósticos de pânico, de depressão, que com certeza me impactaram. Mas o TDAH impactou muito, porque eu não sabia estudar, eu não conseguia me organizar. O que para as pessoas era super simples, sentar e estudar. Como você não consegue, Manu? Não, eu não consigo. Não conseguia ficar 1 hora sentada, parada, né? Desde a minha infância, assim. Esses tempos eu retornei na minha escola, e aí teve uma professora que falou assim, eu disse, professora, eu fazia muita bagunça. Ela falou... Manu do céu, tinha que te colocar amarrada na cadeira. E eu sabia disso. Então, assim, as reclamações dos professores sempre foram, desde criança. A Manu passa rímel durante a aula, a Manu passa blush. Eu tava no mundo da lua, sabe? Assim, desde pequenininha e sempre assim, tudo era mais interessante do que prestar atenção. Qualquer coisa mais interessante. Espelho eu não podia ter, porque eu ficava olhando no espelho. Mexendo nas coisas o tempo todo, né? O meu diagnóstico é do TDAH do tipo combinado, que é do tipo desatento e hiperativo. Então, assim, essa parte da hiperatividade também tinha bastante de me movimentar, de não parar quieta, de conversar, de ser chamada atenção em toda a aula. Então, foi algo que realmente eu tenho certeza. Hoje, que se eu tivesse tido diagnóstico lá atrás, teria me poupado muito sofrimento nos estudos, na organização, na rotina, na procrastinação, em tudo que a gente sabe que o TDAH pode gerar. Com certeza. Uma coisa que me vem em mente é o seguinte, como hoje eu acho que a sociedade ela é muito mais preocupada em investir em saúde mental do que em outros tempos, e há poucos tempos atrás, né? Vamos botar aí há 20 anos atrás, quando você era criança e estava lá na escola, né? Ou então há 30 anos atrás, quando eu era criança. Então, assim, o que eu percebo é que hoje as pessoas têm acesso a conhecimento, mesmo seus pais sendo médicos, né? E isso faz com que a gente tenha, assim, a gente espera que a geração de hoje tenha um pouco mais de tranquilidade com relação a isso. Mas o que você pensa sobre o investimento na saúde mental? Você acha que hoje os pais eles podem ficar mais ligados aos primeiros sinais? Com certeza. Na verdade, eu falo que tudo que eu faço hoje como médica é pensando em fazer pelas pessoas o que eu gostaria que tivessem feito por mim lá atrás. Não que me faltou assistência, pelo contrário, minha família sempre me assistenciou. Mas voltar dessa questão de saúde mental realmente foi algo que eu demorei a buscar ajuda. Então, assim, hoje eu incentivo todas as pessoas. Ao menor sinal de não estou bem, de isso não tá legal, busquem ajuda, sabe? Apesar de hoje a gente tá tendo uma busca e falando, graças a Deus, um pouco mais sobre saúde mental, ainda assim é um tabu, né? Ainda assim as pessoas adiam a consulta, tem medo do psiquiatra, e não tem precisa, medo de não remédio, deveria. Não deveria. Ontem mesmo eu atendi uma paciente, ela falou, eu não quero um diagnóstico. E eu digo assim, o seu diagnóstico, ele não é a sua sentença. Ele é a possibilidade que você tem de se entender. Nossa, eu funciona assim por isso, tá explicado, né? Como o próprio TDAH. Quando eu descobri o diagnóstico, pra mim foi libertador, porque assim, finalmente eu me entendi. Imagina só, Yuri, eu trabalho na área, diagnostico TDAH, trato TDAH, mas eu não me enxergava TDAH. Por quê? Porque às vezes quando é com a gente, eu já tava tão acostumada com o meu funcionamento e já tinha conseguido moldar tanta coisa que tava de boa, suave. Porque você conseguiu moldar também o seu ambiente. Muito, mas assim, alguns pontos muito dificilmente. Como foi isso? Conta como foi essa trajetória de uma TDAH se descobrindo e se resolvendo. Eu sei que você, TDAH, fica ansioso com um monte de tarefa atrasada que você não sabe nem por onde começar. Eu já fui uma pessoa extremamente pouco produtiva e eu sei que o TDAH impacta nisso. Mas mesmo assim, esses 40 anos de vida, aprendi e desenvolvi ferramentas que me ajudam no dia a dia para que eu seja uma pessoa bem-sucedida. Quer aprender? Clica no link da descrição. A trajetória foi até engraçada, porque assim, eu brincava muito, né? Aquelas coisas que todo mundo fala costumeiramente, que eu, como quem atua na área, não devia nem brincar, mas qualquer coisinha eu falava, meu TDAH hoje tá gravíssimo, atacadíssimo. E assim, eu fazia coisas, por exemplo, o carro. Sempre esquecia onde eu deixava o carro. Eu poderia deixar o carro no mesmo lugar. Eu sempre saía igual uma barata tonta na rua procurando o carro.
Deixar a porta aberta, deixar a vidro aberto, deixar a chave no carro. E aí tudo assim foi chamando atenção, porque eu tenho uma amiga médica, psiquiatra, que tem TDAH. E recebeu o diagnóstico dentro da residência de psiquiatria. Ou seja, tinha ali a mesma idade que eu. E aí, eu sempre conversando com ela, um dia gravando um áudio, falei, amiga, Nina, meu TDAH hoje tá gritando. Já vim aqui no carro, já deixei janela aberta, já deixei porta aberta, já deixei chave no carro. Ela falou, amiga, você sabe que você tem TDAH, né? Só que eu levei assim na brincadeira. Tipo, de boa. Tá, nem parei pra pensar. Isso nem tá me atrapalhando tanto. Nem tá me atrapalhando tanto. E aí um dia, viajando, percebi durante a viagem várias coisas como assim. Saí, tranquei a porta do hotel, deixei a chave na porta. Coisas que eu fazia costumeiramente, sabe? Eu sempre tive dificuldade com as coisas, tipo, de derrubar, de cair, de trompar, de bater. E nessa viagem, eu comecei a notar, tipo, aquela sementinha da minha amiga ficou na minha cabeça, né? Eu falei, gente, não é possível que as pessoas são, assim, desatentas e saem esbarrando em tudo, derrubando tudo. E aí eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, Nina, você acha que eu tenho TDAH mesmo? Ela falou, não acho, eu tenho certeza que você tem TDAH. Aí ela falou, eu vou te mandar um teste de uma escala pra gente ver sua pontuação. E aí, Yuri, quando eu comecei a preencher o teste, eu chorava, assim, que parecia que eu tava lavando minha alma, porque a minha pontuação tava dando muito alta. Quando eu pontuava no teste, eu falava assim, gente, é isso, eu sempre fui TDAH, é isso que acontece, de eu não conseguir ficar parada, de eu não conseguir me organizar. Então, essa lucidez veio dessa forma. Aí eu mandei o teste pra ela falou, amiga, sua pontuação, eu lembro que ela até riu, ela falou, eu vou te mandar a minha pra você ver quando você tá pontuando. Ela falou, olha, a gente tem um diagnóstico, mas eu não quero dar ele pra você porque eu sou sua amiga. Eu prefiro que você procure um psiquiatra e a gente peça outra opinião só pra não interferir. E aí, dito e feito, né? Na primeira consulta, ele falou, mano, você é um TDAH clássico. Já fechou ali. No meio da consulta, ele falou, se eu parasse aqui agora, eu te daria o diagnóstico. Então, assim, pra mim, libertador. Me entender, me conhecer. Foi difícil no começo, porque eu não sei você, né? Mas quando eu descobri que eu tinha TDAH, foi me desconstruir, assim, sabe? Nossa, então era isso, era por isso que eu fazia isso, era por isso que eu era assim. O primeiro dia que eu usei a medicação, e eu vi a organização e a clareza mental que me deu, eu fiquei... Você sentiu aquele silêncio mental, imagino. Eu até vi numa das suas postagens, um dia alguém comentando assim, um pai dizendo... A minha filha disse que quando tomou o remédio, falou assim, pai, essa vitamina curou meu cérebro. E eu lembro dessa frase, porque eu achei tão bonitinho assim, eu falei, gente, é isso, eu sentia que meu cérebro se organizava. E era uma coisa muito engraçada, porque eu tomei o remédio, aí passou umas 2 horas, eu fui tomar café da manhã numa padaria. E eu sempre fui muito agitada. Se eu estivesse num ambiente, eu escutava todo mundo falando ao mesmo tempo. Sim. A dificuldade até de manter o foco no tempo presente com quem você está conversando. Muito. E eu lembro que eu pedi um suco e um pão. Eu nunca vou esquecer. Na hora que eu comecei a tomar o suco, me veio a lucidez que eu tava só focada no suco. E eu falei, meu Deus, é a primeira vez que eu não tô escutando os barulhos das conversas e não sei os assuntos de todas as mesas em volta. E eu comecei a chorar tomando aquele café da manhã. Eu fiz um vídeo sobre isso em 2015, que falava sobre como eu me sentia. Era exatamente isso. É como se você botasse um abafador e aí você sentia um silêncio que só tem sua voz ali. Porque, na verdade, a gente se atrapalha com os barulhos externos e internos. E quando você toma uma medicação, você silencia os 2 barulhos, os externos e os internos também. E assim, a organização mental, né? Eu falo que o remédio, ele me deu o remédio diagnóstico, algo chamado lucidez. Era o autoentendimento, o autoconhecimento, falar, eu funciono assim por isso, mas também não usar como um amuleto diagnóstico, que eu falo para os meus pacientes. Vou me tratar e vou ver no que eu posso melhorar. Então, desde a descoberta do diagnóstico, que faz pouco tempo, né? Foi ano passado. Minha vida mudou, minha rotina, minha organização, minha facilidade para entender, para me posicionar para tudo, assim. Tudo mudou, né? Entende? Então, os diagnósticos anteriores, o pânico e a depressão, foram diagnósticos importantes de uma fase da minha vida, mas também já tinha outro diagnóstico ali que não tinha sido dado ainda. Certo? Porque tem uma coisa também, você já tinha um diagnóstico das dificuldades que você estava enfrentando na época do vestibular. Mas, até pela sua autocobrança e dificuldade, beleza, agora eu sou uma estudante de alta performance, eu quero passar em medicina. Mas você estava tendo dificuldades de se organizar, de fazer as coisas. Sempre tive. Então, e aí aquilo vinha a cobrança, ou seja, piorava. Então o TDAH, ele não se restringe apenas aos sintomas do TDAH. Ele vai te dando um pânico, uma sensação de agonia, de coisa, um medo, que você, se você não tiver um mínimo de senso de si mesmo, de assim, cara, eu sei que eu estou com medo, porque eu estou desorganizado, porque eu não estou funcionando, logo eu vou procurar uma ajuda assim, assim, assado, fazer. Ou seja, se você não tiver essa clareza que poucas pessoas têm,
você sucumbe, você realmente entra numa depressão profunda, no burnout, né? O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição.